Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Bancada Rural. Obrigado pela sua companhia e audiência conosco nesta noite de sábado. Pronta para entrar em vigor, a lei da terceirização deixa dúvidas e divide opiniões. O texto base do projeto autoriza o trabalho terceirizado para qualquer tipo de atividade, sem restrições. E o projeto enviado ao Congresso Nacional lá em 1998 pelo governo Fernando Henrique Cardoso já havia sido aprovado pela Câmara. Sofreu alterações no Senado e aguardava desde 2002, quando voltou à casa para análise final dos deputados. E a aprovação da lei da terceirização é só o começo de uma reforma trabalhista que está por vir e deve ser aprovada no mês de maio. Criada em 1943 pelo governo Getúlio Vargas, essa consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, pode sofrer algum risco com a terceirização e com a reforma trabalhista? E se com essas mudanças podem também atingir o produtor rural, o trabalhador rural de todo o país? Muitas dúvidas, não? Muitas perguntas também. E a participação dos nossos convidados para ajudá-los a entender um pouquinho melhor esse assunto. Então fique aqui no Bancada Rural de hoje, porque está apenas começando. Quem participa conosco desta discussão, desse bate-papo, é o vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB de São Paulo, Washington Carlos de Almeida. O comentarista Miguel Daúde conosco aqui em São Paulo também. E em Brasília estão os nossos comentaristas Benedito Rosa e João Henrique Rummel. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pela audiência do outro lado. Nesta noite de sábado, discutindo um dos assuntos que já vem aí há várias semanas, fazendo com que a roda de amigos pelo Brasil afora fique cada vez mais intensa, com a participação e a opinião de todos nós. Apesar da gente saber que as leis são decididas lá, onde estão os nossos comentaristas em Brasília. Mas com a força do campo a gente sabe muito bem que as coisas podem mudar e devem, sempre para melhor. Professor Washington, seja bem-vindo ao nosso bancada, obrigado pela sua participação. Uma boa noite para o senhor, como vai? Boa noite a todos, boa noite a você em especial, ao nosso ouvinte, telespectador. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui participando desse programa, ao lado de um grande nome do nosso direito agrário, professor Miguel, e fico feliz em estar aqui participando desse programa. Bacana, obrigado, professor. Miguel Daúde é, sem dúvida alguma, uma das bandeiras do agronegócio brasileiro. Eu vou fazer uma propaganda porque depois ele me paga royalties, né? Tá certo. É por isso, mas ele tem, na verdade, com certeza, o seu merecimento pelo conhecimento que tem tanto o Miguel Daúde quanto os nossos comentaristas lá em Brasília, que daqui a pouco a gente cumprimenta. Daúde, chegou a hora certa de falar desse assunto? Já passou da vez? Ou chegou tarde demais, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, Márcio. Eu acho que chegou tarde demais essa reforma, a terceirização, era uma coisa muito esperada como forma de legalizar uma situação de fato, né? Então nós temos aí uma área escura, né, que sempre deu dúvidas e esse assunto vinha sendo regido por questões de julgamentos, de casos concretos. Agora a legislação procura clarear essa relação e o que é interessante, meus amigos, é que quando você conversa com alguém que é contra, ele mostra pontos interessantes. Quando você conversa com alguém que é a favor, esse profissional também mostra pontos interessantes. Então, portanto, Márcio, eu acho que o Bancada Rural de hoje vai ser fantástico. Legal. Né? Porque tem pessoas a favor e tem pessoas contra. E aí o telespectador poderá ter a sua visão a respeito desse assunto. E a gente sabe que, apesar de muito ampla, até antes de eu passar lá para Brasília, em 10 segundos, professor, se o senhor puder resumir, qual é a sua opinião diante dessa nova reforma? Claro que eu imagino que, dependendo do ponto, o senhor é a favor ou contra, mas no geral. Concordo em parte com o professor Miguel, porque há pontos que precisam ser melhorados e discutidos. O que nós não podemos perder, o nosso foco, são os direitos trabalhistas. Ao longo de anos, né, sendo buscados, e hoje nós estamos deparados com uma lei, com um projeto de lei, que vai toler algum ponto desses direitos. Ou seja, dependendo da questão, do ponto específico, o senhor tem uma opinião também abalizada com o direito, obviamente, por trás de tudo isso. Sim, a OAB ela se preocupa com isso. Perfeito. Bom, vou passar para Brasília, já está aqui na tela o João Henrique Rummel, quero cumprimentá-lo, o Benedito Rosa vai nos dar a permissão para isso, porque ele já é o nosso comentarista há algum tempo aqui no Canal Rural, e o João Henrique participa pelo menos comigo, João Henrique, aqui no Bancada pela primeira vez, então eu queria dar as boas-vindas para você, dizer que é sempre bem-vindo a participação
participação de alguém que está muito próximo aí do Congresso Nacional, principalmente da Frente Parlamentar, e que tem, obviamente, todas as informações aí mais próximas para levar para o nosso telespectador. E antes de mais nada, junto com o meu boa noite, a gente sabe que há duas reformas em andamento, né? A reforma mais geral e essa reforma aí da Comissão Especial, que é mais específica da área rural. Entre uma e outra, em rápidas palavras, por favor, como é que você definiria essas reformas naquela pergunta que eu fiz para o Daúde? Chegou tarde ou estava na hora? Boa noite. Boa noite, é um prazer ter aqui pela primeira vez estar em contato contigo. Eu acho que essas reformas vêm tarde. O Brasil, para ele ser mais competitivo e ter mais segurança no campo, essas reformas já deveriam ter acontecido há mais tempo. A sociedade tem que debater e buscar os problemas que tem na área rural e as soluções que tem para ela. Eu vejo que ela é muito importante, tanto que hoje a terceirização, eu acho que já veio tarde. Eu acho que o projeto que veio, ele é um projeto mais amplo, que abre e que atende em melhor qualidade ao trabalhador, à atividade rural. Principalmente que acaba com a dúvida que a gente tinha entre atividade fim e meio. Hoje a atividade rural, tudo nela é fim. Era difícil você separar o que era meio e fim. E com essa possibilidade dentro da propriedade você vai poder utilizar isso e maximizar. Quer dizer, porque do jeito que está a legislação hoje, você para fazer uma silagem, precisar do trator do vizinho, você tinha que contratar o funcionário e pegar a máquina. Então, quer dizer, com isso você pode alugar a máquina e vir um funcionário com ela. Quer dizer, então é super necessário. E tem as coisas específicas, como a própria CLT trouxe para a agricultura numa lei específica e que a gente precisa rediscutir ela. Perfeito. E atualizar, porque ela é de 1973. Exato. Muito bem, do João Henrique lá em Brasília, ao lado dele está o nosso outro comentarista, que é o Benedito Rosa. Benedito, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, trazendo seu conhecimento. Junto com o meu boa noite vai essa questão da proposta, né, que a gente sabe que tem muita gente dizendo aí que ela pode trazer precarização das condições de trabalho. Seja para o homem do campo ou não, essa é a sua opinião também? Boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite, Washington, Daúde, João Henrique, boa noite a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, parabéns à equipe, à direção do programa, que escolheu um tema importante, atual, e que os agricultores de trabalhador, a grande empresário, precisam conhecer mais sobre o tema. E esperamos ajudar nessa compreensão. Na minha opinião, aliás, seguindo o lema da bandeira de Minas Gerais, qual será também, ainda que tardio, essa reforma é muito importante. O mundo mudou muito desde a década de 40 do século passado, quando a CLT foi aprovada, promulgada, e teremos tempo para comentar aqui. Eu adianto uma observação de que até os anos 70, a competição entre as empresas se dava na base de empresas verticalizadas. Elas produziam um determinado bem e competiam entre si. E dos anos 70 para frente, o sistema produtivo mundial mudou. As empresas perceberam que a sofisticação tecnológica, a questão de custo, de competitividade, ficou mais importante do que era. E elas entenderam que era impossível verticalizar tudo, fazer tudo, todo o processo produtivo. E aí os países mais avançados são aqueles que praticam essa regra, ou seja, as empresas têm flexibilidade no sistema produtivo para competir com um produto de melhor qualidade, custo menor. E nós ficamos parados. Não é à toa que temos uma classificação muito ruim em diversos institutos internacionais que, quando usam o critério de clima de negócios, colocam o Brasil numa posição assim, muito ruim. Portanto, a reforma é bem-vinda, ainda que seja complexa, que possa criar dificuldades e, sobretudo, esse ponto que o Washington levanta, os direitos trabalhistas, o que não estiver bem nessa lei recente aprovada, que ajustemos na reforma trabalhista mais adiante. Perfeito. Bom, diante dessa
pequena introdução, eu diria, dos nossos convidados aqui de São Paulo e dos nossos comentaristas, né, falando de uma forma um pouco mais ampla. A gente vai para o intervalo comercial porque a gente vai especificar um pouquinho mais essa reforma trabalhista, a questão da terceirização também, para você entender, porque a gente vai mostrar uma reportagem logo após a gente voltar o intervalo. E preste atenção que também vai aparecer aqui na tela do Bancada Rural uma aspas do ministro do Trabalho. Ele vai falar o que ele pensa, né? Durante a semana saiu essa informação e a gente vai reproduzir para você. Então fique conosco. Esse é o primeiro intervalo. Bancada Rural volta já já.